Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto, que é o debate que o Lucas Donzoli teve com dois católicos e dois protestantes. Aqui já é a montagem dos vídeos do canal dele, certo? Para enaltecer e reforçar as suas mentiras, certo? A doutrina protestante não existia nos primeiros séculos? Óbvio que não. As Apóstolos 2:42, biblicamente falando, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, não eles perseveravam na doutrina protestante, a doutrina da Universal, ou a doutrina da Assembleia, ou a doutrina da Adventista, não. Uma só doutrina. A quem foi confiado, as Apóstolos 2, ao magistério, guiado pelo Espírito Santo, Mateus 28:20 e João 16:13. Olha só. Porque se a gente pega as doutrinas mais comuns entre os diversos segmentos evangélicos ou protestantes... Sabe que eu já percebi, cara? Simples. Por que não chama o Diácono João Vitor? Por que não chama o Eudes Duarte? Por que não chama esses apologetas aí que está aí na mídia aí, refutando o catolicismo, o Ariel, ou por exemplo, dois protestantes e dois católicos? Por que não chamou o Ariel e o Diácono João Vitor para refutar esses caras? Para debater essa tese? Não. Tem todo um plano salvífico para o quê? Para contradizer a igreja. Pega aquele catoliquinho simples, que conhece pouca coisa, e coloca o historiador Lucas Donzoli. Por quê? Para defender o protestantismo, cara. Por que não pega pessoas que estão aí reconhecidas realmente? Eu não sou ninguém. Diácono João Vitor e o Ariel para fazer esse debate. Ou melhor, Eudes Duarte. Ou melhor, Lucas Caster, ou ex-pastor ali, o professor Eduardo Farias. Mas vamos lá, né? Porque se a gente pega as doutrinas mais... E ninguém usa a escritura, cara. Cadê a sola escritura? Cadê a escritura católica? Prova para esses hereges de escritura, cara. comuns entre os diversos segmentos evangélicos ou protestantes, essas doutrinas simplesmente não existem como dominantes em nenhum momento do cristianismo anterior. Só que isso não é exatamente verdade. Você já cortou o vídeo já. Quando a gente vai ver historicamente falando, eu conseguiria facilmente, eu diria, provar qualquer doutrina protestante apenas com os pais da igreja. Na verdade, a própria apologética católica, os próprios teólogos católicos de alto escalão, eles ecoaram quando eles defenderam... Como você vai provar a doutrina protestante que não existia o protestantismo, ô Lucas Donzoli? Existia herege na época que querem contradizer, por exemplo, a Assunção da Virgem Maria, como a Maria não é virgem e etc. Como é a doutrina protestante sustenta? Não sustenta, porque vocês nem existia. Como os pais da igreja sustentam essa visão protestante? Que tem vídeo meu falando aí que nenhum pai da escritura, Patrícia era só escriturista. A tese do desenvolvimento da doutrina, o que é isso? Eles reconheceram que as doutrinas católicas não estavam desde o princípio dos primeiros séculos. Eles falaram, não, eles tinham uma sementinha que foi se desenvolvendo gradualmente até chegar a ser o que é hoje. Vamos ver. Vamos citar aqui. Nos primeiros séculos, muito antes, é ali quando desce o Espírito Santo, ali na igreja que se torna pública pelo Espírito Santo, tinha uma doutrina. Até o ministério do Verbo encarnado já tinha uma doutrina. Olha só, você pega João, ó. João 7, ó. 14, ó. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam, este homem não fez isso tudo? De onde vem este conhecimento da Escritura, ó? Olha só, respondeu Jesus, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se falo de mim mesmo. Olha só, aqui não estava nem ainda o magistério ainda.
Como não tem uma doutrina, ô Lucas Banzoli? Essa doutrina aqui que foi revelada ali, que vem do alto, vai ali ser confiado ao magistério, a igreja que é coluna sustentada da verdade. Foi confiada aos apóstolos. E Atos 22:4, Paulo fala, eu perseguia de morte essa doutrina. Atos Apóstolos 9 ali, Paulo está perseguindo quem? Eu perseguia de morte essa doutrina. Atos Apóstolos 22:4. Gálatas 1:11. O evangelho pregado por mim não tem nada de homem mediante uma revelação do alto. Como não tem Atos 2:42. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comunhão, na fração do pão e na oração. Doutrina dos apóstolos, não doutrina luterana, não doutrina calvinista, não doutrina batista, não doutrina presbiteriana, doutrina... Não, cara. É um esgoto, cara. Aí pega esses apologetas católicos. Eu não sei, cara. Eu não sei. Que deixa duvidar realmente mesmo. Mas por quê? Porque eles recuaram de uma posição onde antes eles afirmavam que aquela doutrina já existia mesmo. Né? Então, por exemplo, se você pega doutrinas centrais do catolicismo romano, como dogmas, como, por exemplo, a Assunção de Maria, qual pai da igreja falou de Assunção de Maria? Né? Nenhum deles falou de Assunção de Maria. Aí, meu querido, vai degustando com a passada do tempo. A revelação já foi terminada no último discípulo amado, mas não está explícita ainda, esclarecida. Com o passar do tempo, a coluna sustentável da verdade vai degustando, vai desenvolvendo os dogmas, os carismas, guiado pelo Espírito Santo, que guia a igreja, Mateus 20:28. Simples. Os primeiros séculos, ali, desde os 10 primeiros papas ali, o foco dos caras é edificar a igreja. E tanto nos primeiros séculos tem imagem da Virgem Maria sendo pintada pelo evangelista São Lucas. O testemunho mais claro ali, convincente, é o evangelho de São Lucas. Vai consultar a tradição. Quem? A Nossa Senhora, para escrever o livro de São Lucas. De Assunção de Maria, né? Nenhum deles falou de Assunção de Maria. Eu tenho vários pais da igreja, inclusive, que falaram que Maria está morta e continua morta. Mas falou pelos sucessores, que foi proclamado, Pio XII. Ponto final, cara. Não, a visão dos pais da igreja não tem valor, mas a visão do herege Tiago Dutra, que ele vai citar, tem valor. Então, eu não sei, esses dois católicos estão debatendo com o herege ali, que o cara não quer entrar num contexto, numa concordância. Ele é o sabidão, ele é a voz da verdade, porque o catolicismo, por mais que eu mostre e fala de pais da igreja, por mais que eu mostre na escritura, nós somos hereges. Nós não conhecemos a verdade. O protestantismo é a razão da verdade. Porque isso aqui, cara, isso aqui, ó, quase 5 milhões de visualizações. 4.471 visualizações, ó. Já aumentou, cara. 400 mil, você tem noção? 471 mil pessoas vendo essa visão. E está aguardando a ressurreição ainda. Né? Ou então, quando a gente fala de Imaculada Conceição de Maria, eu tenho um amigo chamado Tiago Dutra, não sei se vocês conhecem ele tem um livro de mais de 500 páginas só de citações patrísticas refutando a Imaculada Conceição. Eu tenho vários... Totalmente amputada e distorcida. Apócrifos, ou a enciclopédia, que já foi refutado pelo Diácono João Vitor, essa tese dele aí, esses falas de paz da igreja, que eu já tenho muitos vídeos também falando também dessa mentira. As citações aqui também. Em outras palavras, ser protestante significa assumir, consciente ou inconscientemente, que durante basicamente 1000 anos
mais de 1000 anos, na verdade, 1500 anos, Cristo abandonou a sua igreja. Porque a enorme maioria dos cristãos não advogou só a escritura, a ideia de que só a escritura é base para a doutrina, e não adotou as doutrinas protestantes Aqui ele está mostrando os documentos. Por que não lê todos os documentos para ver se é isso mesmo? mais comuns e mais fundamentais. Essa é uma ideia muito estranha. Na verdade, eu tenho um livro de acho que mais de 500 páginas, com mais de 400 citações patrísticas, só argumentando o contrário. Né, que os pais já existe o princípio da Sagrada Escritura apenas com os pais da igreja. Na verdade, você pega lá Cirilo de Jerusalém, você vai vários pais da igreja, Agostinho mesmo, falou inúmeras vezes que a Escritura é a autoridade suprema. Será mesmo? Vamos ver aqui. Já vai para um tema que eu não gosto muito. O meu tema é Escritura, mas eu tenho que aprender também isso aqui. Olha só. Os pais da igreja eram só escriturista? Santo Agostinho, São Cirilo, etc. Vamos ver, ó. Santo Agostinho, né? Ó, não. Ó. Que é só um resumo, certo? Santo Agostinho não era só escriturista. O princípio protestante de que apenas a Bíblia é a regra de fé infalível e suficiente. Então, se a visão protestante é regra de fé infalível, por que você está citando falas de pais da igreja e mostrando documento? Porque a sua regra de fé, herege, é a só escritura. Então, esse debate aí, você tem que provar aqui, ó, as suas doutrinas na escritura. Vemos a doutrina que foi confiada pelo verbo, a sua igreja. Cadê a doutrina protestante? Aqui, ó. Ele defendia prima escritura, valorizando a Sagrada Escritura acima de tudo, mas sempre em conjunto com a tradição apostólica e a autoridade da igreja. Ó. Para Agostinho, ambas as fontes bíblicas e a tradição vinha da mesma fonte divina e a igreja desempenhava um papel essencial, guardiã e intérprete. Ó. Olha só, vamos raciocinar aqui um pensamento de um santo, não desses hereges. Ó. A escritura, ela é inspirada pelo Espírito Santo. A mesma fonte que foi proclamada pela tradição, pregação oral. Então, a Escritura e a tradição é a mesma fonte que jorra. É o mesmo Espírito Santo que desceu ali em Atos Apóstolos 2. É a mesma doutrina que foi revelada em João 7, 14 ao 17. E Atos Apóstolos 2, 42. Em Atos Apóstolos 22, 7, que Paulo fala que eu persegui de morte essa doutrina. Que é a coluna central da verdade, que tem essa base, essa doutrina. Então, nenhum pai da igreja é só escriturista, porque eles se baseiam nesse tripé, tradição, magistério e escritura. Se eu negar a tradição e negar o magistério, como vou entender a escritura? O próprio eunuco ali de Antioquia, Atos Apóstolos 8, se você preferir, 30, estava lendo a profecia de Isaías. Ele não está entendendo. E o discípulo ali, o apóstolo fala, os discípulos dos apóstolos falam, Felipe, cara, você está entendendo o que está lendo? Não. Como que não há ninguém que me explique? Atos 8, 30. Quem está inspirando São Felipe? Aqui, ó, só você. 29, ó. Atos Apóstolos 8, 29. O Espírito disse a Felipe, aproxima-se para bem perto deste carro. Felipe aproximou-se e ouviu que eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe, porventura entende o que está lendo? Aqui o eunuco já poderia fundar a sua igreja. Não, me desculpa aí, cara. Eu sou doutor. Eu vou fundar a minha igreja. Eu não preciso da igreja, porque eu estou entendendo tudo. Não, preferiu a interpretação de um membro da igreja. Por quê? Para não ter uso pessoal. Para não ter a sua própria interpretação. Esses protestantes, eles têm a sua própria interpretação das falas do pai da igreja. Aqui, ó. Respondeu, como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Felipe que subisse e sentasse junto dele, ó.
A passagem da escritura que ia lendo era esta. Como ovelha foi tal, etc. Explicou. Se refere ao verbo. Você crê nisso e foi batizado. E etc. Piriri parará. O cara pega os vídeos, corta do vídeo e começa a fazer distorções, cara. Ponto principal de seu pensamento. Santo Agostinho. A autoridade da igreja. Ele acreditava que a autoridade da igreja é o que nos garante quais livros são canônicos, inspirados por Deus, e que a interpretação correta da passagem difíceis deve seguida pela tradição. Ó. Famosa frase, ó. Santo Agostinho, embora por vez tenha afirmado que apenas a Bíblia não contém erros, ele também declarou: eu não creria no Evangelho se a autoridade da Igreja Católica não me movesse a isso. Ó. E agora, Lucas Mazzoli? Viu como eles são mentirosos, cara? Cursilhos, ó. Agostinho via os concílios da igreja como autoridade máxima e final para resolver disputa doutrinária, por exemplo, ao combater a heresia de Pelágio, o que é incompatível com o conceito de que cada cristão deve interpretar a escritura por conta própria. Olha só. Imagina. Vamos aqui agora, Atos 22, olha só, 4. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo no cárcere homens e mulheres. Ó. Gálatas, olha só, Gálatas 1, infelizmente, cara, é instrumento para arrastar pessoas para o erro. Gálatas 1, 9. Repita aqui que acabamos de dizer. Se alguém pregar a doutrina diferente da que recebesse, seja ele excomungado. Ó. Gálatas 1, 7. De fato, não há dois evangelhos. Ó. Apenas pessoas que se metem confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Ó. Doutrina, cara. Você vai rejeitar essa doutrina e vai seguir doutrina de homens? Pensamento de homens? Ainda mais aqui, olha só. Romanos 16, 17. Ó. Rogo-vos, irmão, que eles confiem daquele que causa divisões e escândalo, apartando-se da doutrina que recebestes. Esse está e não serve a Cristo. Porque se apartou da doutrina. Porque se apartou da verdade. Se apartou da doutrina do alto. Confiar aos apóstolos. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Estou provando de Bíblia. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre com palavra adocicada em linguagem longeira dos corações simples. Olha só. João. Segundo João. 1, 7. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo, que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor anticristo. Cautelai-vos que não pecais o fruto do nosso trabalho, mas antes que possais receber pela recompensa todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem permanece na doutrina, esse possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não recebais em vossa casa, nem os saidais, porque que a saúde toma parte em sua obra mal. Olha que interessante, ó. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem permanece na doutrina de esse possui Pai. Ó. Aquele que se desvirtuou, não permanece nessa doutrina, essa Apolo 2,42 que foi confiado, está caminhando em vão, cara. E essas pessoas, 4 milhões aqui de etc, de pessoas que estão vendo esse vídeo, estão caminhando sozinho. Porque se apartou da coluna da verdade para dar crédito a esses hereges que fundam a igreja, que são doutores, que são teólogos, que têm um diplominha. Estou provando de Bíblia, cara. Você pode pegar esse debate aí dele aí, cadê a escritura?
E o próprio Santo Agostinho vai dizer aqui, ó, que ele citou. Olha só. Embora, por vez tenha afirmado que apenas a Bíblia não contém erros, ele também declarou: eu não creria no Evangelho se a autoridade da Igreja Católica não me movesse a isso. Ó. Por quê? Se eu ler a Escritura sem a visão do magistério, a Escritura se torna contraditória, pô. Sem a visão do corpo místico da igreja, eu nunca poderia ter essa visão. Poderia não, eu não preciso da interpretação do corpo místico da igreja. Eu sou intérprete. Não tem como, cara. Segundo Pedro 20, a Escritura não é interpretação pessoal, não foi revelada por interpretação pessoal. Mas se quiser acreditar nesses hereges, acredita, cara. Eu só sou uma voz, cara. Meu trabalho é pequeno. Já tem 10 anos que eu faço esse trabalho aí, eu não sou reconhecido pelo povo católico, infelizmente, cara. E nem valorizado. Você acha que é fácil ficar fazendo isso aqui? Você acha que é fácil ficar estudando, escutando o vídeo do herege todinho e depois estudando? É tempo, cara. Você acha que eu estou aqui brincando de ser apologeta, cara? Não. Nós temos que anunciar a verdade, combater que ele contradiz a mentira, como São Jerônimo refutou ali os hereges. Simples, pô, é um herege, cara. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.